Existem lugares lindos com histórias lindas. Existem lugares horrorosos com histórias horrorosas. Existem lugares horrorosos com histórias lindas. E existem lugares lindos com histórias horrorosas e tristes. Infelizmente, esta bela mansão, com todo este quintal, com este jardim belíssimo, vejam, o outro lado, encontra-se na última categoria. É um lugar lindo, é um lugar de extrema beleza, é um lugar maravilhoso, que nos transmite muita paz, muita tranquilidade e nos enche de beleza o coração. Porém, fora usado para a decisão que proporcionou uma das maiores crueldades, maldades da história da humanidade. Pois foi aqui que um grupo de 15 oficiais do governo alemão, no ano de 1942, se reuniu e decidiu pela solução final. Você sabe o que foi a solução final? Você sabe o que significou para a humanidade, para a Europa, para o povo judeu, a chamada solução final? Então não saia daí. Nós vamos entender e conhecer o que foi, afinal de contas, a solução final. Em 20 de janeiro de 1942, 15 oficiais de alto escalão do governo alemão e do partido nazista reuniram-se em uma mansão chamada Wannsee, em um subúrbio de Berlim, para discutir a implementação do que foi batizado como a solução final da questão judaica. Solução final era o codinome para a aniquilação física, sistemática e deliberada de todos os judeus europeus. No ano de 1941, Adolf Hitler autorizou aquele plano de extermínio em massa e Reinhard Heydrich, general da SS, convocou a Conferência do Wannsee com o intuito de informar o colocado para discussão entre os participantes e a garantia de apoio para a implementação da solução final. E para revelar que o próprio Hitler havia nomeado Heydrich e o escritório principal de segurança do Reich para coordenar aquela operação. Os presentes à conferência sequer discutiram se o plano deveria ou não ser implementado. Limitaram-se a discutir a sua implementação. Por ocasião da conferência de Wannsee, a maioria dos participantes já estava ciente de que o regime nazista havia iniciado o extermínio em massa de judeus e de cidadãos de outras etnias em áreas da União Soviética e da Sérvia, ocupadas pela Alemanha. Nenhum dos oficiais se opôs à política da solução final, anunciada por Heydrich. Os representantes das Forças Armadas da Alemanha e das ferrovias do Reich não estiveram presentes naquela reunião. No início de 1941, as SS e a polícia já haviam negociado acordos com o alto comando do exército alemão para o assassinato de civis, incluindo judeus soviéticos, antes da invasão da União Soviética. No final de setembro de 1941, Hitler havia autorizado as ferrovias do Reich a transportarem judeus alemães, austríacos e tchecos para determinados locais na Polônia e na União Soviética, onde as autoridades alemãs completariam a tarefa matando a grande maioria dos prisioneiros. Heydrich indicou que aproximadamente 11 milhões de judeus europeus seriam submetidos às provisões da solução final. Naquele número, incluiu não só os judeus que moravam em áreas da Europa controlada pelos nazistas, mas também as populações judaicas do Reino Unido e de outras nações neutras, tais quais a Suíça, a Irlanda, a Suécia, a Espanha, Portugal e a parte da Turquia europeia. Apesar dos eufemismos que aparecem nos protocolos daquela reunião, o objetivo da Conferência de Wannsee era muito claro para todos os seus participantes. Eram eles: coordenar a política de genocídio voltada à aniquilação total dos judeus europeus.
No dia 22 de junho de 1941, unidades de extermínio participam da invasão alemã à União Soviética. As unidades alemãs de serviços especiais, denominadas Esquadrões Móveis de Extermínio, foram escaladas para matar os judeus durante a invasão da União Soviética. Aqueles esquadrões acompanhavam o exército alemão durante o seu avanço rumo ao interior do território soviético e realizavam operações de extermínio em massa. A princípio, os esquadrões móveis de extermínio matavam quase que unicamente jovens adultos do sexo masculino. No entanto, pouco depois, por onde quer que passassem aqueles esquadrões, eles assassinavam quaisquer israelitas que estivessem ao seu alcance, fossem eles homens, mulheres, velhos ou crianças. Na primavera de 1943, os esquadrões mataram mais de 1 milhão de judeus e dezenas de milhares de partisãs, ciganos e políticos soviéticos. A partir de 3 de setembro de 1941, em Auschwitz, o principal campo do complexo de Auschwitz, no sul da Polônia, foram iniciadas as experiências mortíferas com câmaras de gás. 600 prisioneiros de guerra soviéticos, além de mais de 250 pessoas doentes ou fisicamente debilitadas, foram trancadas em uma câmara experimental. Os alemães testaram o potencial do gás Zyklon B como agente letal. Zyklon B era o nome comercial para o gás ácido cianídrico, normalmente usado como inseticida. O sucesso daquelas experiências fez com que o Zyklon B fosse adotado como agente letal nos centros de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde, em janeiro de 42, os alemães iniciaram suas operações de assassinato em massa. No dia 8 de dezembro de 1941, tiveram início as operações do Centro de Extermínio de Chelmno. Chelmno está localizado a cerca de 48 quilômetros a noroeste da cidade de Lodz e foi o primeiro campo nazista a usar gases venenosos para extermínios em massa. Elas eram levadas para o campo e, em grupos de 50 a 70, eram obrigadas a entrar em vans hermeticamente fechadas com o cano de escapamento virado para dentro. Logo após a morte de todos os presos sufocados pelo monóxido de carbono, o veículo era levado até as valas coletivas, nas quais os corpos eram jogados. 3 daqueles furgões de gás foram utilizados em Chelmno e até meados de junho de 1944, pelo menos 152 mil pessoas de todas as idades foram assassinadas neles. E como você pôde perceber, a mansão do Wannsee, local no qual ocorreu a conferência do Wannsee, hoje funciona como um museu. Este museu não está restrito apenas a mostrar o evento em si, a conferência do Wannsee em si, mas todas as consequências desta reunião. Afinal, todas as tragédias subsequentes tiveram a sua ou as suas homologações aqui neste local, a partir do momento em que foi encontrada por aquelas pessoas a famigerada solução final.
eu quero confessar algo aos senhores. Eu juro que estou até agora sem entender como é possível, em um local como esse, tão lindo, uma atmosfera tão gostosa, um jardim tão bonito, feito com tanto esmero, com uma mansão tão grande, tão espaçosa, tão prazerosa, uma casa tão confortável, as pessoas conseguem se reunir para tramarem destruição, crueldade, tirar a vida de pessoas. Tem que estar muito podre por dentro, tem que estar vazio por dentro, sem alma, sem coração. Não quero ser maniqueísta, mas nessa situação é impossível que você deixe de adotar uma postura maniqueísta. Nesta história, sim, teve vilão e teve mocinho. Nessa história, não existe a possibilidade do personagem ter camadas ou ter nuances, porque para alguém chegar a uma decisão como essa, para alguém chegar a um veredito sobre a vida de terceiros, é porque realmente perdeu a humanidade. É porque realmente não leva em consideração nada de bom que tenha acontecido em sua vida. Não leva em consideração as pessoas boas que encontrou em seu caminho. Não leva em consideração as pessoas que foram de grande ajuda. Como certa vez eu vi em uma das séries sobre o tema, de um médico que ajudou, médico judeu, que ajudou uma família alemã ariana durante toda a vida. E quando estourou a guerra e toda essa questão antissemita, aquela família o denunciou para que ele fosse levado para os guetos e para os campos de concentração. E é uma situação que aconteceu muito durante a Segunda Guerra. Mas nós não vivemos isto, certo? Nós não estávamos naquele momento, nós não estávamos naquela atmosfera. Mas certamente podemos e devemos denunciar isto pelo restante da nossa vida. Realmente, existem clichês que funcionam nesse momento. E um deles é aquele da música da Elis Regina, muito famosa, As Aparências Enganam. E uma bela mansão como esta não nos conta histórias de princesas e príncipes felizes. Ela nos conta histórias de pessoas que, neste local, tiveram as suas vidas decididas. E a decisão foi, como no Coliseu, como nas arenas de gladiadores, a morte e não a vida.